Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e a gente continua hoje o nosso curso de Noções de Direito para concursos de nível médio. A gente vai então começar a ver o conteúdo propriamente dito do direito constitucional e direito administrativo, especificamente dispositivos da Constituição Federal, né? Na verdade, o nome daquilo que a gente chama de Constituição Federal é Constituição da República. Ela é de 1988, sofreu algumas alterações, mas é esse o nome dela, Constituição da República. Lembrem da dica de vocês terem uma Constituição para anotar, é uma técnica de memorização, né? E eu gostaria de dizer duas coisinhas antes de começarmos. Primeiro, sobre o preâmbulo, né? O preâmbulo não cai nos concursos, nas provas, então nós não vamos estudá-lo. É aquela introduçãozinha que vem na Constituição. E o que a gente vai estudar do artigo 1º ao 19 são chamadas cláusulas pétreas, que são dispositivos que não podem ser nem retirados nem alterados, né? Podem ser incluídos novos dispositivos, mas existe uma limitação de conteúdo aí. O que está lá como artigo 1º ao 19 não podem ser alterados, não podem ser retirados. Muito bem. A gente começa então no título 1, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Ora, tem muito conceito aí que a gente precisa explicar e que é importante na hora de fazer uma prova. O primeiro deles é a República Federativa do Brasil. Esse é o nome do nosso país. O nome do Brasil, né? O Brasil ele tem nome e sobrenome. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. República é uma forma de governo. Federação é uma forma de Estado. E o sistema de governo é o sistema presidencialista. Então, a gente tem um governo, uma forma de governo republicano. Os princípios que são observados são os princípios de uma república, ou seja, de algo que é comandado pelo povo. É uma forma de Estado federativa, os estados constituem-se numa federação e com sistema de governo presidencialista. Para vocês entenderem, isso não cai na prova. Fala da união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Distrito Federal não é um estado, não é um município, ele é Distrito Federal. União indissolúvel, nada pode, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com a cláusula pétrea da nossa Constituição, nada pode partir o Brasil em dois. Então, aquele movimento separatista do Sul, isso não pode acontecer, a não ser que peguem em armas e rasguem a Constituição. Mas é impossível, de acordo com a Constituição atual, alguns estados se unirem e formarem um novo país, separando-se do Brasil. E a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. É um Estado onde prevalece a democracia, que é um regime de governo, é uma forma de comando, é uma forma de aquisição de poder e é um Estado de direito. Ou seja, é um Estado que observa a hierarquia das normas e dos direitos fundamentais. É uma limitação ao poder. Tudo está fundamentado
na legislação, nas normas, nos princípios e nos direitos fundamentais. Toda a legislação e todas as ações políticas de governo. Então, a República Federativa do Brasil, que agora você sabe o que é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos do Brasil? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Vamos por partes. A soberania. O Brasil é soberano. Ele não aceita interferências externas de outros países. Ah, mentira, né, galera? Tipo assim, lembrem que a gente está estudando a letra seca da lei. E a gente está determinando os princípios e os valores que vão compor um país ideal. É um país onde a gente quer viver. Não é muitas vezes o que acontece na realidade, tá bom? Então, a soberania. O Brasil é um Estado soberano e não aceita interferência estrangeira. Outro fundamento é a cidadania. Todos são cidadãos e vão exercer essa cidadania, vão participar das decisões de acordo com o que a Constituição disser mais à frente. Nenhuma pessoa será tratada de maneira indigna, de maneira humilhante, de maneira cruel, porque a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado democrático de direito que se intitula República Federativa do Brasil. Outro fundamento é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Um país que quer crescer, uma sociedade que quer crescer, ele precisa ser produtivo. Daí a importância desse valor social do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Na época da ditadura, a gente tinha só 2 partidos políticos, né? Era o MDB e a Arena. E quando você tem só 2 lados de uma moeda, a gente não acredita muito que haja efetividade democrática. Então, por isso que, para a efetividade de democracia, os constituintes que fizeram a nossa Constituição acreditaram que um fundamento para esse exercício democrático é o pluralismo político. A existência de muitos partidos, muitas visões, muitos ideais. E aí a gente vem para o parágrafo único, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Todo poder emana do povo encerra a essência do princípio democrático. Democracia é isso. É o povo exercendo o poder, é o povo tomando as decisões, é o povo comandando o seu país. Acontece que é gente demais, né? Democracia nasceu lá na Grécia, você tinha aquele tiquitim de gente, era uma outra coisa você tomar decisões. Democracia é um trem tão difícil, a democracia direta, quando você ouve 1 a 1 para a maioria decidir, que basta se lembrar de reunião de condomínio.
né? Se democracia fosse uma coisa fácil, reunião de condomínio não daria tanta encrenca. Então, para facilitar o exercício democrático, nós exercemos a democracia indireta. Nós não tomamos as decisões, nós elegemos quem vai tomar as decisões por nós. Então, de centenas de milhões de brasileiros, você tem 513 deputados federais que tomam essas decisões. É muito mais fácil exercer a democracia dessa forma. É uma democracia representativa, democracia indireta, e a gente faz isso por meio do sufrágio, por meio do voto, né? São milhões de pessoas que elegem um prefeito, um deputado, um vereador e etc. Ou ainda, alguns casos em que a gente exerce a democracia direta, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Plebiscito é quando você é ouvido sobre uma lei. Deve ser feita uma lei e aí deve ser alterado ou incluído. Para isso deve ser elaborada uma lei para dizer se ele concorda ou não. Se o povo disser que concorda, faz-se a lei. Referendo é quando então o plebiscito tem a ver com o poder legislativo. O referendo é quando o executivo quer tomar uma decisão e quer ouvir o povo antes. Então, faz-se o referendo, ouve-se a população. Vamos abrir as portas para comercialização de armas? Foi por referendo. Então, o referendo está relacionado ao poder executivo. E a iniciativa popular, que é uma forma que pela qual o povo desenvolve um projeto de lei, apresenta, recolhe assinaturas, porque não pode ser no país de centenas de milhões de habitantes, de cidadãos, vem um grupinho de 5 querendo apresentar um projeto, não significa que seja interessante. Então, recolhem-se as assinaturas, o mínimo necessário, e apresenta-se aquele projeto de lei de iniciativa popular e não de iniciativa de um deputado ou de um vereador. São essas as formas pelas quais a democracia direta é exercida pelo povo brasileiro: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nos termos desta Constituição, quando você estuda a legislação, a letra fria da lei, é importante atentar para esses comandos. Nos termos da lei, nos termos desta Constituição. Quando fala nos termos desta Constituição, significa que todo o poder emana do povo, quer dizer, a democracia que a gente vai exercer de forma direta ou indireta, quem vai dizer como isso vai ser feito é a Constituição, não pode ser uma lei. Então, é a Constituição que determina como que ocorre o sufrágio, né? Claro, os princípios que vão basilar, fundamentar a legislação pertinente, mas as normas principais vão estar na Constituição. A possibilidade de fazer sufrágio, de fazer plebiscito, referendo, iniciativa popular, tem que estar prevista na Constituição. Uma lei não pode inovar nesse sentido, não pode trazer comandos novos a respeito disso. Se estivesse nos termos da lei, aí uma lei poderia vir regulamentar aquele assunto sem que a Constituição tratasse dele. Isso é muito importante para quem estuda a lei seca, a letra fria da lei. Nos termos da Constituição é uma coisa, nos termos da lei é outra coisa.
Vamos então no título 1 dos princípios fundamentais e vamos ver agora o artigo 2º, que fala da tripartição de poder. Na verdade, é a distribuição de função, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Poder, como eu falei, função. Porque quando a gente fala de poder, a gente fala de exercício de poder de um sobre o outro, isso não existe. Na verdade, o legislativo, o executivo e o judiciário, como o artigo está dizendo, são independentes um do outro. Então, a ideia que aqui traz é que eles têm uma função específica, cada um deles. Independentes e harmônicos entre si. São autônomos, cada um deles é autônomo e não tem vinculação hierárquica um ao outro. O legislativo não deve bênção ao executivo, não deve bênção ao judiciário. O judiciário não deve satisfação ao executivo nem ao legislativo. O executivo não obedece ordens do legislativo nem do judiciário. Eu sei que está passando um monte de coisa na cabeça de vocês sobre o que a gente está vivendo, mas lembram que eu falei, é o país ideal, é a letra seca da lei. A gente sabe que questões até de corrupção trazem algumas amarras aí, né? Um judiciário capenga, manipulado pelo executivo, um legislativo idem, mas por favor, esqueçam isso na hora de estudar, tá? Quando o legislador trouxe esse comando, é no sentido do país que ele queria em que ele queria viver. É uma condição ideal. E, na essência, legislativo, executivo e judiciário são autônomos, são independentes e são harmônicos, ou deveriam ser harmônicos entre si. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo faz as leis. O poder executivo cumpre as leis. E o poder judiciário aplica as leis. Nós já ouvimos falar isso, né? O poder legislativo, ele é composto pelo Congresso Nacional, ele é exercido pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas dos Estados e pelas câmaras municipais. O poder executivo é exercido pelos chefes de poder, pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. E o poder judiciário, ele é exercido pelos tribunais superiores, pelos tribunais federais, pelos tribunais estaduais e pelos juizados especiais. Vale a pena aqui chamar a atenção, porque quando a gente fala de poder judiciário, vocês leem tribunal, tribunal superior, tribunal federal, tribunal estadual, vocês têm uma tendência a acreditar que tribunal de contas também exerceria um poder judiciário, seria um órgão judiciário. Tribunal de Contas não está aqui entre os órgãos, as instituições que exercem o poder judiciário, porque o Tribunal de Contas, ele é um órgão do poder legislativo. Ele não julga nada, ele não toma decisão, ele emite pareceres que serão encaminhados ao poder legislativo para decisão. São questões relativas a contas do executivo, né? Mas então fiquem atentos a isso, né? Excluam aí na cabecinha de vocês Tribunal de Contas como órgão integrante aí do Poder Judiciário. Poder Legislativo, então, vai fazer as leis, o Executivo vai cumprir as leis e o Poder Judiciário vai aplicá-las. São, então, poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o executivo e o judiciário. Entramos então no artigo 3º, que fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o país que a gente quer viver. São comandos que são autoexplicáveis, não há o que explicar. O que ele diz, o que você entende é exatamente o que ele diz. Mas costumam em provas chamar objetivo de fundamento, fundamento de objetivo, para que vocês não caiam numa pegadinha de prova. Vale a pena ressaltar que os objetivos trazem os verbos no infinitivo. Sempre começa assim: construir, garantir, erradicar, promover. Então, se não trouxer o verbo no infinitivo, é fundamento ou qualquer outra coisa. Não é nenhum dos objetivos fundamentais trazidos lá no artigo 3º da Constituição. É isso aí, verbos no infinitivo. E aí vamos ao artigo 4º, que é, ainda dentro do título 1 dos princípios fundamentais, ele traz os princípios que vão reger as relações do Brasil com todos os estados estrangeiros. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Assim como o Brasil, lá nos seus fundamentos, ele diz que ele é soberano e que ele não vai aceitar interferência estrangeira, ele não vai fazer isso com o Estado estrangeiro. Ele vai respeitar a independência nacional do outro Estado. Prevalência dos direitos humanos. Nas relações do Brasil com os demais estados estrangeiros, os princípios que vão reger essa relação, dentre os princípios, vão estar a prevalência, os direitos humanos como algo mais importante. O Brasil se compromete a observar e a respeitar a autodeterminação dos povos. É o povo quem decide o que quer para o seu país. Se foi eleito um presidente, o Brasil não vai se intrometer. Se foi realizada uma guerra civil e o povo chegou a uma determinada decisão, conclusão, o Brasil não vai se intrometer. O povo tem uma legislação que apedreja a mulher, o Brasil não vai se intrometer. Não intervenção, o Brasil não vai intervir nos outros estados. O que ele não quer para si, ele não vai fazer com os outros. Ele vai tratar os outros estados como iguais, sujeitos de direitos e de deveres. As ações do Brasil com relação aos demais estados, aos estados estrangeiros, vai ser sempre com fundamento na defesa da paz. Tanto que ele vai buscar a solução pacífica dos conflitos. E aí, por isso, nós temos embaixadores. Os embaixadores cuidam dos assuntos do Brasil lá fora, buscando sempre solução pacífica
tendo como objetivo a defesa da paz. O Brasil vai sempre repudiar o terrorismo e o racismo em relação aos estados estrangeiros. Ele não vai pactuar com ações de outros estados que tenham cunho terrorista ou racista. O Brasil acredita que a cooperação entre os povos leva ao progresso da humanidade e é por isso que ele se compromete a ser um país cooperativo com os demais no que diz respeito às ações para o progresso da humanidade. Então você vê grupo disso, grupo daquilo, G não sei o que lá, esqueci o nome aqui, nas questões relativas ao meio ambiente, dentre outras. E o Brasil se compromete a conceder asilo político. Claro, né? Se ele fala da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, ele não pode negar asilo político. A questão é que confundem asilo político com proteção de bandido. Né? A concessão de asilo político ela vai ser determinada, existem normas próprias para isso, mas ela vai ser determinada por alguns requisitos. Um deles é você não ter, o asilado, quem está pedindo asilo, não ter condenação criminal, não estar sendo procurado pelo cometimento de um crime comum. E se ele tiver cometido algum crime, que seja um crime de cunho político no país dele, que ele esteja sendo perseguido ou procurado por ações de cunho político, nunca por ações criminais. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, nós vamos nos unir aos povos da América Latina para construir uma comunidade que possa se desenvolver econômica, política, social e culturalmente. Isso tem um nome, né, gente? Quem adivinhar ganha um bombom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É o Mercosul. Essa comunidade já existe e ela é o Mercosul. Bom, terminamos então o título 1, que fala dos princípios fundamentais. Fala dos fundamentos, dos poderes da União, dos objetivos fundamentais e dos princípios das relações internacionais. No próximo vídeo, a gente vai falar do título 2, dos direitos e garantias fundamentais, começando pelo artigo 5º, que é extenso, e a gente vai gastar bem mais que um vídeo sobre ele, certinho? Muito bem. Estão aí os meus contatos, adrifernandesbh@gmail.com, caso queira enviar e-mail com dúvidas, né? Eu estou no Instagram, adrifernandesbh, e no Facebook, Adriana Fernandes. Não esqueça de visitar meu blog, advogadabh.blogspot.com. Não deixe de compartilhar essas aulas nas suas redes sociais e divulgue meus livros para os seus amigos. A Vida em Palavras e Família Rezende, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.